Fala galera, meu nome é Gabriel Fontes e esse é o primeiro vídeo de uma série onde falaremos sobre a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. Informática? Não, mas eu não sei programar nada, eu não sei nem mexer direito no computador, eu só jogo. Tem que saber fazer site, aplicativo. Eu não sou muito fã de computador não, eu só uso normal. Bom, essas são algumas das primeiras impressões que eu particularmente tô acostumado a ouvir nesses 10 anos de contato com a OBI. E pra ser sincero, essa lá no meu 6º ano também foi minha primeira impressão. Na verdade, quando o meu professor me explicou um pouco mais sobre o que era a OBI, ele me falou que era uma prova sobre lógica. Eu pensei, lógica? Eu nunca estudei lógica. O que é lógica na real? Mas vamos com calma porque durante esse vídeo eu vou passar por todos os pontos assim, superficiais, mas que são de extrema importância para você conhecer essa, que pra mim é a competição mais sensacional e divertida do país. De verdade, essa é a série de vídeos que eu queria muito que existisse na época que eu comecei, que a gente começou, né? A gente tentou deixar a linha do tempo aqui do vídeo toda marcadinha com os assuntos, para caso você queira ir para algum assunto específico ou depois de assistir o vídeo, voltar para algum assunto específico, achar certinho os minutos, beleza? A OBI é promovida pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, e coordenada pelo Instituto de Computação da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. São mais de 70 mil competidores e 1.100 escolas participando anualmente dessa competição. Ela foi criada por diversos motivos, mas eu particularmente acredito que o principal deles é promover um contato muito mais maduro, estruturado e responsável da criança e do jovem com as tecnologias, com programação mais especificamente. Tudo isso para que não haja uma parede, uma barreira entre a criança muito criativa, muito lógica, muito inteligente, com o aprendizado de uma ciência tão importante hoje em dia, que é a ciência da computação. E eu falo um contato maduro, um contato responsável, porque aqui realmente a criança vai aprender a programar, ela vai aprender a essência da programação, que não é necessariamente uma linguagem, que não é necessariamente ferramenta, mas sim lógica. E assim, de uma vez por todas, desmistificar essa questão da relação com a programação, de ser algo difícil, de ser algo complexo. Tudo que é complexo, tudo que é difícil, começa por um começo. E essa competição é um começo excelente. Aqui o aluno tem de fato a oportunidade de aprender o que é programação e lidar muito melhor com as tecnologias. Esse contato, inclusive, pode despertar interesse e esse interesse se tornar uma paixão. Interesse por um mundo onde as suas habilidades vão te dar liberdade para resolver muitos problemas. E claro, se divertir bastante com isso. Tá, mas como que funciona essa Olimpíada, né? Qualquer um pode participar, se eu sou 5º ano, se eu sou 7º ano, se eu sou 6º ano, por exemplo, eu vou competir com alguém de ensino médio, como que funciona? Bom, geralmente as Olimpíadas Científicas são divididas em níveis de competição. Aqui na OBI não é diferente. Em primeiro lugar, a OBI é dividida em duas modalidades, ou seja, 2 tipos de competição diferentes, com regras diferentes, forma de solucionar os problemas bem diferentes, mas as duas modalidades voltadas para o desenvolvimento da computação, seja direta ou indiretamente. A primeira delas é a modalidade iniciação. Uma vez inscrito nessa modalidade, o competidor vai competir de acordo com o seu nível de competição. E como que se dá esse nível de competição? É referente ao ano escolar que o aluno está cursando. Na modalidade iniciação, se o aluno está cursando 4º ou 5º ano do ensino fundamental 1, ele compete no nível júnior. Se ele está cursando 6º ou 7º ano, ele compete no nível 1 e 8º ou 9º ano, ele compete no nível 2. Então, para essa modalidade, esses são os únicos níveis disponíveis. Então, ensino médio, por exemplo, não compete na modalidade de iniciação e assim por diante. Para competir em qualquer nível da modalidade iniciação, o aluno não precisa nem de conhecimento prévio e também não é necessário estudar nenhum assunto. Apenas praticando provas de edições anteriores, o aluno pode ir se acostumando com ideias e com as abordagens através das quais é cobrado o raciocínio lógico. Sim, na modalidade de iniciação não é cobrado informática em si nas provas. Ela cobra raciocínio lógico e pensamento computacional. E isso é algo muito intuitivo e que eles também já têm contato desde cedo em matérias como matemática, por exemplo. Lá no final dos anos 90, quando essa competição começou aqui no Brasil, só existia a modalidade programação, que é a modalidade que a gente vai falar em breve. Com o passar de alguns anos, a organização foi identificando uma necessidade de estimular melhor os alunos do ensino fundamental 2
2. Afinal de contas, o público que mais atingiam era de ensino médio. Para isso que foi criada essa modalidade, a modalidade iniciação. Uma avaliação muito mais simples e intuitiva que desenvolvia o raciocínio lógico de uma forma que não fosse tão distante do que eles estão acostumados, por exemplo, em sala de aula, papel, lápis, borracha. Então, dessa forma, a modalidade de iniciação consegue aproximar a distância que antes havia entre esse público e programação em si. Com isso, eles desenvolvem através dessa prova o raciocínio lógico, que vai ser a base da modalidade de programação, que a gente vai falar sobre ela agora. Assim como a modalidade de iniciação, o aluno que está inscrito na modalidade de programação, ele também compete baseado em níveis de competição. Então, o nível júnior é para todo o ensino fundamental, o nível 1 é para todo o ensino fundamental e também o primeiro ano do ensino médio, e o nível 2 é para todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Existe também o nível sênior, que é para alunos do quarto ano do ensino técnico e também para o primeiro ano da graduação. Só que eu vou focar nos anos que compõem as escolas mais comuns, que é do quarto até o terceiro ano do ensino médio, beleza? Nessa parte da explicação, é muito comum começarem a surgir algumas dúvidas e dúvidas muito justas. A gente montou aqui uma linha do tempo que vai deixar tudo mais claro para vocês. Vamos lá. Então aqui muito simples, né? Quarto ano na esquerda, passando por toda a jornada escolar, chegando ao terceiro ano aqui à direita. Quarto e quinto ano do ensino fundamental 1, o sexto até o nono ano do ensino fundamental 2 e por último as 3 séries que compõem o ensino médio. Tudo que a gente botar de azul é referente à modalidade iniciação. O que a gente botar de verde é referente à modalidade programação. Então vamos comigo aqui. Quarto e quinto ano podem participar da modalidade iniciação no nível júnior. Já o sexto e o sétimo ano participam da modalidade iniciação no nível 1. Não podem participar do nível júnior dessa modalidade. E para concluir as possibilidades de participação nessa modalidade, o oitavo e nono ano participam apenas do nível 2. Já quanto à modalidade programação, olha que interessante isso aqui. A gente já sabe que quarto ano, pelo que a gente entendeu aqui, é só subir aqui a setinha. Quarto ano pode participar da modalidade programação nível júnior, quinto também, sexto também, sétimo também, oitavo também e nono também. Inclusive, como no regulamento lá fala, ensino fundamental, as séries anteriores também poderiam participar, na verdade podem participar dessa modalidade nesse nível. Então, terceiro ano, segundo ano e primeiro ano. Por isso, tem essa continuação aqui referente às outras séries. Programação nível 1, do quarto até o primeiro ano do ensino médio. Então, o que muda da júnior para 1 é que agora tem a possibilidade do primeiro ano do ensino médio participar. E por fim, o nível 2, que comporta até o terceiro ano do ensino médio em termos de participação. Mas aqui eu preciso explicar alguns detalhes para vocês. Em primeiro lugar, saibam que quanto mais avançado o nível, mais difícil os desafios. Então, o nível 1 da modalidade iniciação é mais difícil do que o nível júnior. O nível 2 da modalidade iniciação é mais difícil do que o nível 1. E assim por diante, mesma coisa para modalidade de programação. O nível 1 é mais difícil do que o júnior e o 2 é mais difícil do que o 1 e o júnior, né? Quando o aluno é inscrito nessa competição, e mais pra frente no vídeo eu falo sobre inscrições, ele não pode ser inscrito em 2 modalidades. Então, ou você opta por se inscrever na modalidade programação, ou você opta por se inscrever na modalidade iniciação. Não pode competir em 2 modalidades em uma mesma temporada, em uma mesma edição dessa Olimpíada, tá certo? Além disso, não pode competir em mais de um nível. Então, na modalidade de iniciação, isso é impossível, né? Se você tá no sexto ano, você só pode competir no nível 1. Mas, por exemplo, se você tá no primeiro ano do ensino médio, você poderia competir pelo nível 1 e pelo nível 2, e assim concorrer a mais de uma premiação. Isso também não é possível. Não pode se inscrever em mais de um nível, ou seja, em 2 níveis, e não pode se inscrever em mais de uma modalidade. Você tem que escolher uma modalidade e um nível dessa modalidade. Detalhando mais um pouquinho para vocês a modalidade de programação, veja que interessante isso aqui, viu? Um aluno no sétimo ano, por exemplo, ele pode escolher participar do nível júnior, do nível 1 ou do nível 2. Então, o que levaria ele a fazer essa escolha? Quais critérios? 1. A capacidade que ele tem de resolver aqueles desafios, e as provas anteriores são liberadas no site, então você pode testar, enquanto aluno, você pode se testar e ver se você consegue resolver um desafio do nível 2 ou desafios do nível 1, por exemplo. Então, há essa possibilidade. Então, a gente pode analisar mais casos aqui. O nono ano pode escolher participar de um dos 3 níveis, o oitavo ano, agora preste atenção, o primeiro ano, ele não pode participar do nível júnior. A forma mais simples de você entender isso é que todos os níveis da modalidade de programação têm um teto, ou seja, um limite acima, mas eles não têm um piso, ou seja, um limite abaixo. Isso considerando do ensino fundamental 2, né? Então você pode participar do nível mais difícil, do nível mais concorrido e mais valioso, estando numa série de 6
sexto e sétimo ano, por exemplo. Só que você tem um teto. Nível júnior, só até nono ano pode competir. Nível 1, só até primeiro ano. Nível 2, só até o terceiro ano do ensino médio. Bom, a gente já entendeu as possibilidades. Agora eu vou para a parte de sugestão. O que eu sugiro é que, como a modalidade de iniciação ela é muito boa justamente para iniciar o aluno nesse meio, então se o aluno não sabe programar, nunca teve contato com programação e principalmente com lógica, com raciocínio lógico, eu indico muito que ele comece pela modalidade iniciação, beleza? Então, quarto e quinto ano, sempre quando eu trabalho com quarto, quinto e sexto ano, eles não programam ainda. Pode já estar muito bem em lógica, não programa ainda. Eu quero que ele participe da modalidade iniciação, que através dela ele vai se desenvolver bastante em um tipo de lógica que vai ser muito útil na modalidade de programação. É tanto que os alunos que migram da modalidade de iniciação para programação e foram bem e treinaram bem na modalidade de iniciação, eles se destacam rapidamente na modalidade de programação. Por quê? Porque eles já têm uma lógica específica muito bem trabalhada, muito forte. Então, o que eu particularmente faço é, o aluno no sétimo ano, que ele já vem treinando há algum tempo e já conquistou premiações, ou seja, já esteve a nível Brasil de ganhar uma medalha de ouro, uma medalha de prata, esse aluno tem muita probabilidade de se dar bem, de começar a se dar bem já no sétimo ano na modalidade de programação nível júnior. Mas aqui a gente analisa caso a caso para o sétimo ano. É uma série que, via de regra, a gente mantém participando da modalidade iniciação. E isso, de novo, uma sugestão nossa com a experiência que a gente tem de trabalho. Oitavo ano em diante, aqui a brincadeira começa a ficar muito mais divertida. Se esse aluno do oitavo ano nunca teve contato com programação e tudo mais, e com raciocínio lógico que eu acabei de falar, a gente bota ele para participar da iniciação, porque durante os treinamentos ele vai entender muito bem o que é esse raciocínio lógico. Mas se ele já tem um histórico de participação por aqui, ó, e principalmente de lidar bem com essa lógica, o aluno no oitavo ano já começa a programar. Então aqui na instituição de ensino que eu coordeno Olimpíadas, oitavo ano já tem turma aberta para eles aprenderem a programar, nono ano já tem turma aberta e primeiro ano já tem turma aberta. O que a gente aconselha é que oitavo e nono ano participem do nível júnior, que primeiro ano participe do nível 1 e que do segundo em diante, né, ele participe do nível 2. É realmente um processo de análise caso a caso de a gente botar um aluno ainda no ensino fundamental para participar do nível 1 e do nível 2, que realmente são níveis mais puxados. Então basicamente é isso. Chegou no oitavo ano, tem experiência com a Olimpíada, já ganhou alguma premiação a nível nacional, vamos programar, não tem discussão. Chegou no oitavo ano, mas ainda não tem essa base da competição, bota para a modalidade de iniciação e no nono, ainda no nível júnior, ainda no nível maravilhoso para iniciar o aluno na modalidade de programação, bota para programar. Mas a lógica é, tem que haver essa migração da modalidade de iniciação para a modalidade de programação. Na verdade, não faz sentido o aluno começar a ir bem, participar de vários anos na modalidade de iniciação e não migrar para a modalidade de programação. A Olimpíada é formatada assim por um motivo, e o motivo é fazer com que tenham um contato com o raciocínio e depois migrem para a modalidade principal, que é a modalidade de programação. Show de bola! Então, você já entendeu em qual nível de competição você pode participar, dependendo da modalidade que você escolheu. Ah, professor, então aí eu já faço uma prova e já ganho um prêmio. Não, calma. A OBI é dividida em algumas fases. O competidor precisa ir se classificando de fase em fase até chegar na última fase, que é essa que vai definir os melhores colocados do país e distribuir as medalhas de ouro, prata, bronze, mérito e até uma possibilidade de viagem. Isso vale para todos os níveis, para todas as modalidades. Só não a viagem, depois a gente comenta disso. A fase 1 da OBI, todos os alunos da escola inscrita podem participar. Então, a escola vai inscrever todos os alunos, ela pode optar por inscrever só quem queira fazer, mas o que a gente indica é que a escola bote todos os alunos para participar, beleza? Então aqui vamos, por exemplo, a gente tem a escola A, escola B, escola C, escola D, escola E. Só exemplificando aqui para vocês. E esses pontinhos brancos aqui representam os alunos dessas escolas. Cada escola dessa está em um local do Brasil diferente, vamos pensar assim. Então eles fazem a prova, uma nota de corte é estabelecida e aí vão se classificar os melhores alunos de cada escola. Então vão passar para a próxima fase os melhores alunos de cada escola do país. Então, tendo os melhores alunos de cada escola definidos, aqui a gente tem escola A com menos alunos, porque não passam todos, passam os melhores, mesma escola B, a mesma escola C, D e E, agora com muito menos representantes. Essa é a fase 2. Ah, esqueci de comentar, a fase 1 é chamada de fase escolar ou fase local. A fase 2 é chamada de fase estadual. Por quê? Porque agora, com os melhores de cada escola, vai ser definido os melhores competidores de cada
estado do país. A fase 1 é uma fase que acontece na escola mesmo. O representante da escola recebe os materiais, recebe os arquivos, baixa a prova, distribui para todo mundo e aplica ela, beleza? A partir disso, vai ser selecionado os melhores de cada escola. E essa segunda fase, a fase estadual, também é realizada na própria escola do competidor. Mesmo esquema da primeira fase. O representante da escola, poucos dias antes da aplicação, tem uma data de aplicação, né? Ele recebe os documentos, os materiais, baixa tudo, imprime, distribui e aplica. Depois ele recolhe todos os dados, as folhas de resposta, né? Insere no sistema e aí ele vai ter a possibilidade de, na sua escola, ter classificados para a terceira fase. Ou seja, da primeira para a segunda, saíram os melhores de cada escola. A segunda são os melhores de cada escola competindo para ver quem são os melhores de cada estado. Então, da fase 2 para a fase 3, vai sair os melhores competidores de cada estado. Ah, então isso quer dizer que a minha escola pode não ter representante para a fase 3? Pode acontecer. A fase 3 geralmente acontece em um único local do estado. Se o estado for muito grande, né? Acontece em vários polos, várias sedes. Acontece muito das universidades federais serem escolhidas como sedes, mas caso não aconteça, algumas escolas são escolhidas como sede, assim como no Enem, por exemplo. Então vamos lá. Aqui são os melhores de cada estado que vão competir agora. Aqui a gente tem os melhores de Sergipe, os melhores do Ceará, os melhores de São Paulo, os melhores do Pará, os melhores de Minas e assim por diante. Cada estado vai ter meio que sua seleção, né? Só que essa competição agora é para ver quem são os melhores do país. Então, novamente, se daqui para cá a sua escola poderia não ter representantes, ou poderia ter muitos representantes, depende do nível de treinamento e tudo mais, daqui para as medalhas, um estado pode não ter representante, por exemplo. E é isso que a gente quer, através desse canal também, ajudar a mudar. A gente quer que todo mundo saiba como migrar da modalidade de iniciação para a modalidade de programação, para que todo mundo saiba como se preparar para essa Olimpíada que é fantástica e apaixonante. Então aqui, cada um de seus estados se organizam, você fica sabendo o local, você enquanto aluno fica sabendo o local que você vai fazer a prova pelo sistema, vai lá no dia e faz a prova. Daqui vão sair os melhores colocados do país. E aí vai ter um ranqueamento nacional com um quadro de medalhas. Os medalhistas de ouro, os medalhistas de prata, os medalhistas de bronze e os candidatos que recebem uma menção honrosa. Tudo isso é dado público. Então todos os quadros de medalhas de todos os níveis, de todas as modalidades dos anos anteriores, está exposto lá no site da OBI. Mas pro fim do vídeo eu dou uma passeada com vocês pelo site, beleza? Então basicamente é assim que acontecem as fases da OBI. Você não faz uma prova na sua escola e já concorre a uma medalha. Não. Você primeiro faz a prova com todos os seus colegas da escola, depois se você for um dos melhores da escola, você passa para uma fase onde os melhores de cada escola vão competir para ver quem é os melhores de cada estado. Passou dessa fase, você tá entre os melhores do seu estado e você vai competir com o Brasil todo agora, em todas as modalidades, em todos os níveis, para ser definido o quadro de medalhas e você ter a chance de ser um dos melhores competidores do país na Olimpíada Brasileira de Informática. Dessa forma, se encerra uma edição, ou seja, uma temporada da OBI. Existem alguns detalhes sobre como exatamente funcionam as regras para se classificar de uma etapa, de uma fase para outra. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque isso merece um vídeo à parte. Então, se a gente já tiver gravado aqui no canal esse vídeo, vai estar aqui nos cards, no izinho aqui, para você clicar e entender de uma vez por todas o que é que o regulamento está dizendo sobre isso e como interpretar esse regulamento. É uma regra chatinha, mas que eu explicando assim, visualmente, a gente entende tranquilo, beleza? Então, voltando àquele papo lá no início do vídeo, onde eu falei que o meu professor, quando eu era sexto ano, falou que era uma prova de raciocínio lógico, de lógica. Na modalidade de iniciação, as provas são resolvidas com lápis, borracha e papel. Eu vou fazer questão de abrir com vocês aqui dois probleminhas da modalidade de iniciação de níveis diferentes, só para vocês entenderem como que funciona realmente essa lógica, como que é cobrado isso aí. Vamos lá. Olha que legal esse problema. Torneio de tênis. No torneio de Roland Garros, um dos mais tradicionais torneios de tênis do mundo, realizado em Paris, participam 128 tenistas. Em cada partida, participam 2 jogadores, sendo que o vencedor passa para a próxima fase e o perdedor é eliminado do torneio. A cada rodada, os tenistas que ainda continuam no torneio participam de exatamente uma partida. A partir desse contexto, dessa problemática, 2 perguntas são feitas. E ela vai exigir do aluno raciocínio lógico, criatividade e principalmente uma capacidade de interpretação e de entendimento do cenário que foi proposto. A primeira pergunta é: qual o número total de partidas desse torneio? E aí, consegue resolver? A segunda pergunta é: qual o número total de rodadas desse torneio? Você percebe que, sim, existe um pouco de matemática envolvido aqui, de forma bem básica, né? Mas o que mais é cobrado aqui é entendimento do cenário e raciocínio lógico.
lógico, você tem que raciocinar, você tem que solucionar esse problema de maneira estruturada, de maneira sistematizada. Esse é um problema da OBI 2021, nível júnior da modalidade de iniciação, né? E fase 1, bem simples. Aqui outro problema, dessa vez do nível 2 da modalidade de iniciação de 2018. E olha que interessante, essa é uma das ideias mais comuns de aparecerem na OBI. O aluno tem que entender realmente esse problema e tem que pensar de forma, às vezes, muito criativa para encontrar a solução que melhor se adeque àquela problemática, aquele questionamento que foi feito. Então vou deixar aí na tela também para vocês tentarem. Qualquer coisa, bota aqui nos comentários o que você acha que são as soluções para essas duas questões aí. Fique tranquilo que ao longo dos meses a gente vai trazer as provas, vai trazer resoluções comentadas de como que funciona isso daqui. Eu só queria que vocês vissem como que essa lógica é cobrada. E aqui eu apresentei dois exemplos muito simples. Esse nível de dificuldade do raciocínio lógico aumenta e chega a níveis muito interessantes, viu? Bom, a gente tem um vídeo só especificando com detalhes como que funciona a preparação para a modalidade iniciação. Então vou deixar aqui também no card para, se você tiver interesse em saber como se preparar, se quiser participar da OBI, a gente estimula muito que você veja esse vídeo e tente captar um pouco de toda a nossa experiência nesses anos participando dessa competição e preparando centenas de alunos para a OBI. Já na modalidade programação, que é a modalidade principal dessa competição, os desafios são resolvidos com um computador através de uma linguagem de programação. E aqui a brincadeira fica muito mais divertida. Os problemas também envolvem muita lógica, mas agora é necessário aprender algumas estruturas de dados, técnicas e algoritmos para que, tendo mais ferramentas, você possa ser capaz de desenvolver a sua solução. Como eu já falei, essa competição é formatada para você, competidor, iniciar na modalidade de iniciação e ir progredindo até chegar na modalidade de programação e avançando nos níveis de dificuldade. O que mais acontece, principalmente falando aqui de Aracaju, da minha cidade, do meu estado, é muita gente participar da modalidade de iniciação, porque é uma modalidade simples. A gente não precisa de nenhum conhecimento prévio, né, nenhuma preparação longa, extensiva. Por quê? Porque é uma prova de lógica, então dá para o aluno se dar bem com aquela prova sem ter estudado, dá muito, isso acontece bastante. Só que quando precisa migrar para a modalidade de programação, tem o ensino de uma linguagem. Então isso é o que distancia o aluno que participa da modalidade de iniciação e até vai muito bem nela, a começar a participar da modalidade principal. É realmente aprender uma linguagem. Mas, gente, essa não é a parte difícil. A parte difícil é ir desenvolvendo e aprimorando a sua lógica e a sua capacidade de resolver problemas. Aprender uma linguagem é tranquilo. A falta de conhecimento, de instrução e de direcionamento mesmo de como fazer essa transição, na minha opinião, é o maior problema nessa transição. Então a gente tá aqui para ajudar vocês a fazer essa transição, para compartilhar um pouco da nossa experiência, do que deu certo na nossa jornada, do que não deu certo, para que vocês possam errar menos, por assim dizer. Então, sobre a modalidade de programação, que é a modalidade assim mais complexa para quem nunca teve contato, o que é isso? Tem que saber desenvolver software, aplicativo, fazer site. A gente fez um vídeo completo mesmo, falando sobre toda a nossa jornada, o que a gente achava antes que é meio que o senso comum, e o que a gente foi descobrindo aos poucos, perguntando para muita gente que já participou, para muita gente que ainda participa, entrando em comunidades, descobrindo plataformas, materiais de estudo. Então a gente deixou aqui no card esse vídeo completo onde a gente fala só sobre a modalidade de programação da Olimpíada Brasileira de Informática. Gente, essa é uma oportunidade de participar de uma coisa que realmente pode mudar vidas, que realmente pode despertar um interesse e esse interesse se tornar uma paixão. E às vezes o seu caminho, o caminho do seu filho, o caminho do seu aluno pode ser completamente, drasticamente mudado e impactado através desse tipo de conhecimento. Eu acredito muito nisso. Competindo na OBI, todos os participantes recebem certificado de participação. Os melhores colocados de cada nível recebem também medalhas de ouro, prata, bronze e também menções honrosas. Além disso, os melhores colocados do nível 1 e 2 da modalidade de iniciação e do nível Júnior e 1 da modalidade de programação podem ser convidados para a Semana Olímpica. Esse é um evento que acontece presencialmente lá na Unicamp, geralmente é no início de dezembro ali. E é uma oportunidade absurda do aluno se apaixonar muito mais por esse mundo, conhecer muita gente que também participou da jornada que ele participou. E lá nessa Semana Olímpica, eles têm muitas atividades para aprender coisas, cursos, palestras com pessoas às vezes que passaram por uma jornada que eles estão começando agora, e é uma oportunidade absurda de conhecer pessoas, né? E geralmente pessoas que a gente leva para toda a vida. Qualquer escola pode participar gratuitamente da Olimpíada Brasileira de Informática. O aluno não consegue se inscrever individualmente. Ele precisa estar ligado a uma instituição. Na verdade é assim, quando abre a época de inscrição, lá por volta
volta de final de fevereiro, março, a escola é quem se inscreve. Então a escola se inscreve lá, faz o seu cadastro e a partir do momento que esse cadastro é aprovado, a escola vai cadastrar os seus alunos. Então não é uma inscrição direta do aluno, é uma inscrição da instituição e depois o cadastro de todo mundo que estuda naquela instituição que tem nível suficiente para participar dessa competição. Então, para finalizar esse vídeo, eu sei que já ficou muito denso aí, mas lembrando, a gente tem aqui na linha do tempo todos os assuntos divididos. Eu queria realmente fazer essa geral na OBI, porque eu queria muito esse vídeo aqui na época que a gente começou. Então eu sei que muita gente fala, pô, rede social tem que ser uma coisa rápida para prender a atenção, mas esse vídeo aqui busca ser completo. Lógico que tem assuntos que a gente precisa de um vídeo à parte para detalhar mais, mas eu tentei superficialmente assim tratar sobre todos os pontos importantes sobre essa competição. Agora eu vou abrir aqui o site da Olimpíada para que eu deixe vocês mais seguros de procurar informação sozinhos, saber onde ir certinho, ler e se aprofundar naquilo ali. Então, digitando OBI Informática ou Olimpíada Brasileira de Informática no Google, você vai cair nesse site aqui. Esse é o site dessa edição atual, a edição de 2022. Então aqui, ó, do 4º ano do ensino fundamental até o 1º ano do ensino superior, todos podem participar. Como participar, aluno? Aí você pode clicar aqui e ver. Como participar, escola. Programação para iniciantes, tudo mais. Aí 2 modalidades, 7 níveis. Aqui ele fala sobre a modalidade de iniciação, modalidade de programação. Aqui ele detalha um pouco mais para você. Aqui no canto direito são as últimas notícias. Isso aqui serve para quem já está participando dessa temporada. Então ele diz quando saiu o resultado preliminar e tudo mais. Aqui em cima a gente tem alguns menus. O menu de prática, a gente trata mais sobre isso em outros vídeos. O calendário, eu vou clicar aqui para vocês verem aí. Dia 14 de março de 2022 abriu as inscrições. Dia 26 de março era o último dia para cadastrar as escolas. Dia 28 de maio, na verdade, né? Dia 28 de maio, o último dia para inscrição dos competidores, na modalidade específica. E assim por diante. Aqui tem todo o calendário. Aqui tem um regulamento, ou seja, todas as regras. As regras do jogo estão aqui separadas por temas, né? Os objetivos da competição, as modalidades, as fases, a elegibilidade e assim por diante. Aqui embaixo também fala sobre certificado e medalha, semana olímpica, ele diz aqui mais como funciona e aqui é o regulamento da competição. Aqui as perguntas mais frequentes, né, que geralmente fazem ano após ano, eles acabam já respondendo aqui. Aqui notícias, consultas, acesso competidores e acesso escolas. E aqui embaixo também tem alguns menus escondidos. Então, apresentação, regulamento, a gente já viu datas importantes que não é igual ao calendário. Comissão Nacional, aqui anos anteriores, vê só. Vamos ver o quadro de medalhas da OBI 2019 da modalidade iniciação nível júnior. Ó, cliquei aqui, que tem um quadro de medalhas, ó. Pessoa, escola, cidade, são dados públicos e aqui medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E aqui também, em anos anteriores, você pode encontrar, OBI 2016, provas e gabaritos da modalidade iniciação nível 1. Você pode abrir aqui como foi essa prova, ver algumas soluções comentadas, ver o gabarito. Então eu só queria dar esse geral no site para deixar vocês mais seguros de procurarem mais informações, beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você curtiu, deixa seu like aí, por favor. Compartilha esse conteúdo com algum amigo ou alguma amiga. A nossa principal missão aqui é espalhar a palavra das Olimpíadas Científicas. E assim a gente vai cada vez mais fazendo mais conteúdos de melhor qualidade, informando vocês de forma a vocês se sentirem seguros a participar dessas competições. Esse é um mundo fascinante e apaixonante. Você não pode ficar de fora se você ainda está em idade escolar. Tamo junto e espalha essa palavra.